Muito bem, show de bola. Vamos prosseguir aí. Terceira possibilidade de crase. Vamos lá. Vamos ver o que muda, né? Muita gente me pergunta em sala de aula ali, da segunda para terceira possibilidade vai dar uma mudada aí grande. Olha, na verdade, muito pouca mudança, né? A gente vai ter só uma coisinha que vocês já conhecem, vocês já viram comigo aqui, que vai ser diferente da possibilidade 1 e 2. E aí a gente faz o contorno aqui e fica show de bola, você vai ver. Eu quero que o tema crase fique assim, ó, na palma da sua mão, tá certo? Tá legal? Que você não faça o que você quiser com este tema. Show de bola? Vem cá comigo, vem cá. Foi, já era. Olha só, a terceira possibilidade, ela traz como única mudança isto daqui que vocês estão vendo agora, ó. A presença de nome. Ele. Agora ferrou, porque eu não sei o que é nome não, sabe? Eu coloquei aqui, ó, todos os substantivos, todos os adjetivos e todos os advérbios são o quê? São nomes, na verdade? Então, se você sabe, você conhece essa informação, vai ficar muito mais tranquilo. Ou seja, o antes, gente, ele muda um pouquinho, porque quem vai fornecer a preposição do antes não é mais um verbo, VTI ou VTDI, é sim um nome. E aí, olha que curioso, as coincidências, eu vou chamar de D1, D2 e D3, que são realmente os três depois, né, possíveis. Ou seja, se você tiver nome fornecedor de preposição A e substantivo feminino, como a gente observa aqui, os exclusivos pronomes demonstrativos que já vimos, que já conhecemos, ou os exclusivos pronomes relativos, tudo em casa vai dar samba, vai dar crase. Então, vamos sambar aqui, vamos sambar. Olha só, vamos sambar aqui. Eu coloquei exemplos demonstrativos. Em vez de colocar para preencher, né, para a gente preencher, na verdade, eu apenas quero confirmar com vocês essas evidências. Olha só, vem cá. O aluno estava muito atento às aulas de legislação. Olha, gente, atento não é verbo, não é verdade? Atento é um adjetivo de aluno, perfeito? E quem é atento a algo. Tá vendo esse as aqui? Esse as que eu vou grifar de azul, ele é o artigo de quem? De aulas. Ah, professor, é aquele caso lá que se a gente quiser sonegar o artigo as, eu posso escrever assim: o aluno estava muito atento a aulas de legislação, sem crase, justo. Você pode escrever assim, ou você pode escrever, né, vamos fechar aqui, ó. O aluno estava muito atento a aulas de legislação, ou você pode escrever do jeito que está aqui embaixo. O aluno estava muito atento às aulas e escrever assim, ó, as aulas de legislação. Fechou? O que importa é você notar que quem está fornecendo a preposição não é mais um verbo, e sim um nome. Que nem aqui embaixo. A dedicação à vida religiosa trouxe-lhe paz. Dedicação não é o verbo dedicar. Realmente existe o verbo dedicar, mas aqui é o substantivo dedicação. A dedicação à vida religiosa, olha aí o somatório da preposição mais o artigo, à vida religiosa. E, por fim, sua reação foi desproporcional àquilo que aconteceu. Tudo que é desproporcional a algo, alguém, alguma coisa, ou aquilo vai absorver a preposição e aí, ó, vai gerar aquela estrutura que você já conhece. E os dois últimos nós temos. Era contrário ao plano do governo. Bom, professor, mas aí não houve crase, né? É verdade, não houve, por uma razão simples, porque a palavra agora aqui é o que, gente? É masculina, e palavras masculinas, plano, elas não vão aceitar a presença de acento grave. Vai ficar ao plano, que é completamente compreensível e razoável, lógico, inclusive. E, por fim, a decisão do Congresso é favorável àquele deputado corrupto, aquele pimba com acento grave. Tá vendo aí, ó? E aí o que acontece, gente? Observação que eu coloco aqui. Veja que as palavras fornecedoras de preposição não são mais os verbos, mas sim os nomes. Muito bem. Show de bola. Show de bola. Vamos descer, vamos dar uma limpada aqui. Pronto, terreno arrumado. Vamos descer. Caso especial. Esse caso especial, alguns gramáticos, vem aqui comigo. Alguns gramáticos dizem assim: Eli, eu ouvi falar que existe crase antes de que, professor? E o senhor não comentou. Na verdade,
Alguns gramáticos chamam esse caso de exceção. Eu não vou chamar de exceção coisa nenhuma não, sabe por quê? Vai continuar ocorrendo aquilo que a gente disse. O que é aquilo que a gente disse? Continua ocorrendo alguém que está antes e alguém que está depois. Ou, eu acho que na orientação de vocês é melhor dizer assim, alguém que está antes e alguém que está depois, né? Vocês estão vendo daí para cá, né? Então, alguém antes e alguém depois. É a minha tese é essa. Alguém fornece uma preposição, alguém fornece um artigo. O que vai acontecer aqui é uma espécie de ocultamento do depois. O depois não estará visível, mas estará, com certeza, perceptível à leitura atenta que o aluno faça. Vem cá comigo, vem cá. Olha só. Suposto caso de crase antes de que e de di. Ou seja, a peça de teatro que vi na semana passada é semelhante à que Joana comentou. Olha aqui, gente. A peça é semelhante a que. Tá vendo esse aqui aqui? O professor está ocorrendo crase aqui nesse aqui, mas veja bem. Veja o que está acontecendo, ó. Não existe, vou só colocar aqui, pronto. Vocês estão vendo que tem uma palavra aqui, tá vendo esse vazio aqui, ó? Alguma palavra a gente não colocou aqui. Que palavra é essa? A peça de teatro que vi na semana passada é semelhante, tudo que é semelhante a, você sabe disso, é semelhante a, olha aí, ó, a peça que Joana comentou. Então, não é que esteja ocorrendo crase antes de que, na verdade, antes do que tem uma palavra feminina, um substantivo feminino, e esse substantivo, no caso, é notado pelo contexto. Alguns gramáticos pedem até para você trocar, que é uma orientação também possível, por aquela, que dá na mesma. A peça de teatro que vi na semana passada é semelhante àquela que Joana comentou. E igualzinho. Você notaria que esse aquela geraria crase sem dúvida alguma. Então, já que temos uma palavra feminina subentendida, pois o contexto forneceu, né? Ó, vou puxar para cá, opa, só puxar um pouquinho para cá. Ó, aquela, vocês não estão vendo, né? Aquela, ó, agora ficou bom, tá certo? Então, já que não forneceu, e aqui eu coloquei só uns pontos de interrogação, tá certo? Enfim. Foi, vamos dar uma arrumada aqui, vamos ver outros exemplos, ó, descendo aqui comigo. Exemplo 2. Suas palavras se comparam às de Carlos Drummond. Eita, pau, tá ocorrendo crase antes de di. Mentira. Aquilo que se compara a algo, a alguém, não é, gente? Só que bem aqui tem uma palavra subentendida. Que palavra é essa? Palavras, né? Suas palavras se comparam às palavras de Carlos Drummond. Portanto, inevitavelmente, acento grave. É verdade? E o terceiro exemplo diz assim: muitas das reivindicações dos sindicatos trabalhistas são semelhantes às da classe patronal. São semelhantes às reivindicações da classe patronal. E você sabe que quem está fornecendo a preposição aqui no exemplo 3, ó, é o adjetivo semelhante. Quem está fornecendo a preposição no exemplo 2 é o verbo comparar. Ok, gente? Show de bola? Bacana, aí vem aqui comigo. E aí, ó, fechou a terceira possibilidade, né? Fechou a terceira possibilidade. Agora, esse fechamento nos diz muita coisa. Que muita coisa é essa? Lembra que eu dizia no começo desta aula, né, no comecinho lá, no primeiro vídeo sobre crase, que eu dizia assim, em vez de a gente decorar um montão de regras, que tal a gente entender as coisas? E aí, olha como dá para enxugar bem o tema crase. Pelo que nós vimos até então, gente, existe algo bem notório, que eu vou mostrar agora aqui a você. Vem cá comigo, ó. Foi. Elio, que história é essa que você quer mostrar? É o seguinte, gente. No fundo, crase só ocorre diante de 3 condições. Olha só. Aqui é o que eu vou chamar de antes. E aqui eu vou chamar de depois, tá certo? Ó, olha o depois. Olha, o depois vai ser em vermelho, tá certo? Ó. Então o depois vai ser o quê? Substantivo feminino. As palavras quilo e variantes. Peraí, que ficou muito ruim isso aqui. Peraí, ficou feio. Venham pra cá. Os substantivos femininos.
Você vai melhorar muito agora. Pronto. As palavras quilo, ele, o que é isso? Calma. Não, quilo não. Quilo sim, perdão. Só que eu preciso de quilo e eu preciso de outra palavra. Quele, quela, queles ou quelas. E por fim, qual ou quais. Professor, não estou entendendo. Olha só, você vai entender agora. Verdade ou mentira que estes verbos e estes nomes podem fornecer uma preposição? Podem ou não podem, gente? Podem sim. Que preposições vão fornecer? Bom, claro que a gente só trabalha com a preposição a. Aí eu pergunto a vocês, tem um segundo a, não tem? De onde vem esse segundo a? Aí a gente vai mostrar agora, ó. Esse segundo a vem ou dos substantivos femininos, ou é o a do... Tá vendo o aquilo aqui? Tá vendo esse quilo? Eu quero que vocês pensem assim. Eu tenho um aquilo, né? Um aquele, uma aquela, um aqueles, um aquelas. Ou este a vem lá do a qual, ou do as quais. Ou seja, no fundo, crase só ocorre diante de 3 categorias de palavras. É muito fácil. Crases ou vai ocorrer diante de substantivo feminino, ou diante desses exclusivos pronomes demonstrativos, ou diante desses exclusivos pronomes relativos. E acabou, e não tem mais conversa. O resultado disso daqui, vamos pegar uma cor diferente, cor de rosa aqui, ó. O resultado disso, como você já sabe, é o quê? É um A vermelho e um A azul sobreposto. Resultado é presença de acento grave. Não é verdade? E aí, gente, olha só, não há o que temer. Tipo, vamos imaginar que a frase diga assim, o jovem disse tudo, eu vou colocar aqui, ó, a e a. Esse a aqui ficou muito feio. Vou colocar 3 as, tá? Eu vou colocar aqui, ó, a você, a ela, a noiva. Onde é que vai ocorrer crase aqui, gente? Diga-me sem hesitar. O jovem disse tudo a. Você é substantivo feminino? Não. Ela é substantivo feminino? Não. Mas é uma palavra feminina, não importa. Tem que ser um substantivo feminino. Noiva é um substantivo feminino? Então só ocorre crase aqui. Esses as azuis são meramente preposições. Ou seja, você não precisa ficar maluco procurando, meu Deus, que regra é essa aqui? Que regra que tá lá? Que situação é essa que eu tenho? Não precisa decorar 40 e tantas regras. Basta simplesmente entender o processo, como a gente vem propondo. Tá certo? Volta comigo lá, volta comigo, e aí a gente encerra a terceira possibilidade. Vamos agora entrar na quarta possibilidade. Vamos aqui entrar na quarta possibilidade. Olha só, gente. O legal da quarta possibilidade é exatamente, só descer aqui um pouquinho. Quero descer esse quarto aqui. Muito bem. Show de bola. Olha só. Pronto. Observa comigo, gente. Vem aqui primeiro. Sempre pegando aqui, bebendo água. Mas deu certo. Observa. A quarta possibilidade, sabe qual é o legal dessa quarta possibilidade? É que ela não tem nada a ver nem com a primeira, nem com a segunda, nem com a terceira. Nada, mas nada a ver mesmo. No começo do curso, se você quiser voltar ao primeiro vídeo de crase, que é aquele que a gente comentava pronomes e depois entrou crase na história, eu dizia assim, olha, crase só ocorre a partir de 2 grandes justificativas. A primeira justificativa eu chamei de justificativa sintática, em que nós dependeríamos do texto, que foram exatamente as 3 que terminamos agora. A 1, a 2 e a 3. Para a segunda justificativa, que eu vou começar agora, sobrou a quarta possibilidade. Né? Que eu disse que a quarta possibilidade, ela se justifica contextualmente. Né? Ou seja, nós iríamos observar muito mais o contexto e muito menos íamos nos dedicar ao texto, à análise apurada do texto, dos verbos, etc. O que me faz dizer o seguinte, a quarta possibilidade, na verdade, ela é um acento diferencial. Por exemplo, não existe o acento diferencial para diferir por com chapéu e por sem chapéu? Por com circunflexo, você sabe que é o verbo por. E por sem
O circunflexo você sabe que é a preposição por. Então, eu só classifico a palavra a partir da presença-ausência desse acento diferencial. O mesmo vai acontecer aqui. A quarta possibilidade, ela não tem nada a ver com... Ah, meu Deus do céu, será que tem antes? Será que tem depois? Será que essa palavra aqui está especificada em seu contexto? Dane-se, olha, tô nem aí para isso tudo. Você não está nem aí mais. Você vai avaliar o que o texto diz e, claro, você tem que partir de um princípio muito básico. Para que ocorra, temos que ter uma palavra, vamos lá, vem aí, tem que ter uma palavra feminina. Então a quarta possibilidade continua naquela zona de palavra feminina. Tá certo? Show de bola? Então vem cá comigo, vem fechar. Fechou. Olha só. Coincidência única. Presença de locução adverbial, prepositiva ou conjuntiva femininas. Elas têm que ser femininas. E aí eu coloquei assim, ó. Lembre-se de que nos casos que vamos investigar agora, levar em conta o contexto é fundamental. Justo. Observa aqui, gente. O primeiro caso diz: é de tradição acentuar o acento A nas locuções femininas para evitar ambiguidade. Muito bem. Para evitar ambiguidade. O que a gente quer é cancelar dupla interpretação. Exemplos: a artista fotografou à noite. E o exemplo 2 diz: a artista fotografou à noite. Ora, bolas, Eli, por que um tem e o outro não tem? Justo, porque eles dizem coisas diferentes. O item A diz que a artista fotografou no turno da noite. Ah, então isso aqui é o tal do acento diferencial. Justo. Não está aqui, pessoal, ó, esse A aqui que eu vejo agora, presta bem atenção, este A aqui. Vem aqui comigo, vem aqui. Este A não é mais um A misturado com outro. Não é mais. Ele não. Aquilo ali é só na primeira, segunda e terceira possibilidades. Este A aqui é tão somente, presta bem atenção, este A é tão somente uma estrutura modificada pelo contexto. A gente colocou o acento grave aí, do lado de vocês é assim. A gente colocou o acento grave assim, ó, só para dizer o texto algo diferente. Né? Ou seja, dizer que a artista estava fotografando no horário da noite. Ela podia estar fotografando uma modelo, ela podia estar fotografando, sei lá, que mais, meu Deus do céu? Natureza morta, podia estar fotografando um escambau que ela quisesse. Mas o fato é que era no turno da noite. Na frase 2, que aparece, vem cá, fui, já era. A artista fotografou à noite. Ah, não, aí ela estava tirando fotos da noite, lá da lua, das nuvens, da escuridão, dos vampiros, sei lá, ela estava fotografando da escuridão da noite, né? Tudo bem. Exemplo 3.4. O homem cheirava a gasolina. O que esse homem estava fazendo, hein, gente? Ele estava sentindo o cheiro de gasolina, né? Tem gente que adora sentir cheiro de gasolina, né? Para no posto, fica sentindo o cheiro. Diz que vai olhar se o cara se o frentista está colocando gasolina direito. Mas na verdade quer ficar embriagado. Conversa, viu? É melhor cheirar outra coisa do que cheirar gasolina. Bom, é o que a frase está dizendo. O homem cheirava a gasolina, tudo bem. Só que se eu quero dizer que o homem estava com cheiro de gasolina, olha como é que eu escrevo, gente. O homem cheirava a gasolina. Eu ponho o acento diferencial a fim de que se evite o quê? A ambiguidade do período. Ou seja, o homem agora estava o quê, gente? Com cheiro de gasolina, fedendo a gasolina, sei lá, a gasolina caiu na camisa dele, e gasolina é um negócio que realmente é muito forte, enfim, é isso aí. 7.8, para fechar, ele matou a fome, ele comeu bastante, ficou saciado, metafórico, né? E a próxima diz, não se mata a fome, ou seja, não se mata alguém sem comida, à míngua, etc. Beleza? Show de bola? Bacana, desce comigo aí, desce comigo. Segundo momento, né? Então vou chamar de segundo momento aqui, né? Esse segundo momento da quarta possibilidade. Então vamos descer comigo aqui. Opa, foi demais. Agora tá ótimo. Só fazer pronto, passar um risquinho aqui. Tá limpo. Vamos lá. Segundo momento, usar o acento grave usar acento indicativo de crase nas indicações de hora, quando houver precisão e exatidão. Vem cá comigo, rapidez.
Muito bem. Olha, para a indicação de horas, o truque é muito fácil. Se eu estou dando a você precisão para o evento, eu tasco acento grave. Se eu não dou precisão, aí não vai dar certo. Entende? Então é muito simples o raciocínio. Se eu digo assim, olha, eu irei deixar a minha cidade, eu irei deixar Fortaleza às 19 horas de hoje. Então, estou dizendo, precisando a você, que o meu voo sai às 19 horas. É isso que eu estou dizendo. Não é verdade, não é? Se eu digo assim, olha, eu acho que a qualquer hora o fulano de tal pode chegar. É impreciso, então se a qualquer hora aí nem vou pensar em colocar crase. Entendeu? Bom, vamos ver os exemplos? Vamos ver? Vem cá comigo. Foi. Ele saiu de Londrina às 14 horas. Eu estou dando precisão, então, pimba, eu uso o acento grave. Volto a dizer, não tem nada a ver aqui de preposição misturada com artigo. Esqueça aquilo ali. Aquilo ali já foi. Aquilo ali já era, tá? Ele deixou Fortaleza a 1 hora. Professor, estou interpretando essa frase aqui na minha cabeça. Que ele deixou Fortaleza faz 1 hora. Opa, cuidado, viu? É diferente. É diferente. Olha só. Vem cá comigo. Ele deixou Fortaleza a 1 hora. Ele entendi. Faz 1 hora, teria que ser assim. Exatamente. Exatamente. E ó, uma dica, uma segunda dica, não vou perder essa chance. Se você escrevesse, ele deixou Fortaleza a 1 hora atrás, estava errado, viu? Então é o seguinte, ó. Ou você usa, deixa eu ver aqui, a 1 hora atrás. Ou você usa o a, ou você usa o atrás. Você não pode usar os dois. Entende? Porque a 1 hora já é para trás. Então aqui seria redundante. Portanto, você pode dizer assim, ele deixou Fortaleza, vamos lá, jogar fora aqui momentaneamente o a, ele deixou Fortaleza 1 hora atrás. Perfeito, correto. Agora, ele deixou Fortaleza há 1 hora atrás, é exatamente isso aqui que não pode acontecer. Tá certo? Então, ou usa o a, ou usa o atrás. Nunca os dois. Show de bola? Volta comigo. Na frase 2, entretanto, o texto está dizendo o seguinte, que ele deixou Fortaleza quando precisamente marcava no relógio 1 hora. 1 hora da madrugada, 1 hora o que seja. Entendeu? Então aqui, ó, o relógio marcava 1 horinha. Deu para perceber? Show de bola. 3. Nós sairemos daqui a 2 horas. Ah, não é preciso não. Daqui a 2 horas a gente vai passar por aí. Daqui a 2 horas, a pessoa pode passar 4 horas depois, no outro dia. Não tem certeza, né? Ó. A qualquer hora pode ocorrer um assalto. Também não vai dar certo, é impreciso. 5. Ele estuda de 3 a 6 horas por dia. Olha como é impreciso, gente. Ei, quantas horas você estuda? Olha, eu acho que de 3 a 6, professor. De 3 a 6. Você não está me dando segurança, não. Você está me dando dúvidas. Agora, quando a pessoa diz, ele estuda das 3 às 6, que horas, quantas horas você estuda por dia? Rapaz, olha, eu estudo das 3 às 6, todos os dias, ou seja, ele está dizendo precisamente quantas horas ele está estudando. Deu para ver? Beleza. Limpeza aqui em tudo, e desce comigo agora. Desce comigo. Beleza. Terceira possibilidade, olha aí a terceira possibilidade. Nós colocamos o seguinte. Terceiro momento. Sabe como é que eu chamo esse momento aqui? Vem cá comigo rapidinho. Sabe como é que eu chamo? Eu chamo assim. Eu sempre brinco, né? Em sala de aula. Aqui são expressões de micro-ondas. Como assim expressões de micro-ondas? Uma comida de micro-ondas. Ela não é uma comida pronta, né? Você não precisa fazer nessa. Só abre lá, tira um negocinho, coloca lá 5 minutos, 10 minutos, tá pronto. Isso aqui é uma comida, é uma expressão de micro-ondas. Comida de micro-ondas, não, expressão de micro-ondas. Por quê? Porque ela já vem pronta. Você não precisa se preocupar em pensar, meu Deus, aqui será que é um acento diferencial? É um acento diferencial, claro. Mas, por exemplo, o às escondidas. Se você diz assim, rapaz, o fulano de tal, ele saiu daqui às escondidas. Aí você entendeu o que ele quis dizer. Quando você vai escrever essa frase, você não precisa pensar, será que tem, será que não tem? Nada. Não é as escondidas? Não foi de maneira sorrateira ali, tipo debaixo dos panos? Põe as escondidas com acento grave. Morreu.
Entendeu? Outro exemplo, ó, vou ficar pequenininho para vocês verem as frases também. Quero ficar pequenininho, estou pequenininho, estou agora. Olha aí, ó. Depois da conversa, tudo ficou às claras. Ora, esse às claras aí está indicando que tudo ficou esclarecido. Não tem nada a ver com clara de ovo, não tem nada a ver com Clara, a sua vizinha, a sua amiga, a sua namorada, tem nada a ver. As claras aqui é uma expressão pronta. Você compra o produto, opa, desembrulha, tudo bem, show de bola, coloca debaixo do braço, se tiver uma oportunidade diz, olha, eu quero que tudo fique às claras hoje, e joga lá o produto já prontinho. Deu pra ver? Por isso que é a expressão de micro-ondas. Aí vamos descer, ó, as moscas, outro legal. As moscas não tem nada a ver com mosca. Se digo, o restaurante estava às moscas, daqui a frase, pode até ser que esse restaurante seja super limpinho, super higienizado, tudo legal, pô, ele... restaurante lá, só que não tem ninguém, porque o restaurante é lá na casa do Chico, muito longe. Ninguém vai ao restaurante. Então ele estava às moscas. Expressão pronta, que você, claro, aí o concurseiro, você que fica mais atento, né? Temos certas expressões, a revelia, a exceção de, as turras, a beça. E aí você tem que colecionar essas peças, essas comidas de micro-ondas e já vem prontas. Você tem que tê-las aí. Não há necessidade de escrever, você usa. Tá certo? Vem cá, vem descer comigo aqui. Olha só, a expressão à procura de... O jovem estava à procura de emprego. Outra expressão de micro-ondas. À medida que é aquela locução prepositiva, locução conjuntiva, né? Que indica proporção, igual à proporção que fazia exercícios, emagrecia deveras. Então são expressões que já vêm prontinhas, né? E você só tem o trabalho de usar. Não dá muito estresse, não. E aí, vamos aqui ao quarto momento. No quarto momento eu faço uma menção, que é uma observação aqui na verdade. Ó. Cuidado com isso aqui que a gente vai ver agora. Ele não informou à medida que... Olha, isso aqui não é uma expressão, gente. Isso aqui parece ser uma expressão de micro-ondas, mas não é. Ó. Porque esse à medida aqui não é igual a esse à medida aqui daqui de cima. O à medida aqui dali de cima indica o quê? Indica que nós temos uma relação proporcional. Ó. À medida que se envolvia com pessoas incautas, começava a ter problemas na família. Ou seja, incauta é uma pessoa que não tem cautela, uma pessoa imprudente, tá? Então ele se envolvia com gente maluca, ele começava a ter problemas em casa. Então, à medida que... Então é uma relação de proporção, matemática. Só que no exemplo que eu dei aqui, não tem nada de matemático aqui não. Ele não informou a medida que seria usada de sal. A medida seria a quantidade de sal. Ele não está falando que uma coisa ocorria à medida que outra se desenvolvia. Não tem nada a ver. Tá legal? Tá ok, gente? Muito bem. E aí vamos praticamente encerrar este quadrinho aqui com o quinto momento. O quinto momento diz: não se emprega acento grave em expressões adverbiais cuja primeira palavra for masculina, perdão. Claro, cuja primeira palavra for masculina. Ele por quê? Porque não ocorre crase diante de palavras masculinas. Exceto, e aí é bom lembrar, né? Exceto, você sabe que existem palavras masculinas que aceitam acento grave. Ó, vamos lá. E eu já justifiquei, você já sabe. Aquele, qual outro? Aqueles, né? Ó. Não são substantivos, são pronomes, como vocês muito bem relembram. Então, feita a observação, olha, se for substantivo masculino, ferrou, não vai ter como marcar não. Ele sempre mata a sangue frio, é o sangue frio. O quarto cheirava a óleo de cozinha, é o óleo. Ando muito a pé, é o pé. Use sal e pimenta a gosto, é o gosto. O quarto cheirava a vômito, é o vômito. Quer dizer, por mais vontade que você tenha de colocar, eu acho tão legal colocar, não coloca. Por quê? Porque a palavra é masculina, ué. Pra quê? Não precisa colocar isso. Só se a palavra for feminina, porque aí cria uma ambiguidade. Ok, gente? Beleza? Bom, então vamos aqui na parte final. Na parte final a gente simplesmente... Vem cá, olha só. Olha só. Ou exemplos de outras expressões que podem receber o acento grave... quando o contexto for favorável, né? Então vamos lá ver, ó.
Veja, todas essas expressões aqui, elas podem receber o acento grave. Eu não estou dizendo que elas sempre receberão. Mentira minha. Mas à tarde, à noite, à deriva, às escondidas, à toa, à revelia, são aquelas expressões de micro-ondas. Lembram essas expressões de micro-ondas? Pois é. Aqui é uma coleçãozinha daquelas que você tem que saber, tem que ter aí guardadinho na memória. Tá legal? E os lembretes finais de crase, como todos nós sabemos. Olha só, primeiro lembrete, nunca ocorre acento grave diante de verbos, vocês sabem disto, ou seja, frases como ele saiu a procurar um novo emprego, não vai rolar porque procurar é verbo. Vocês sabem também que não ocorre acento indicativo de crase em pronomes pessoais, demonstrativos, indefinidos, pronomes de tratamento iniciados por vossa, né? Os iniciados por vossa, viu? Porque pronomes de tratamento iniciado por senhora é possível, viu? Ter crase. Vamos lá. Refiro-me a ti, não vai rolar porque ti não é substantivo. Aí nessa hora, gente, você não precisa ficar decorando um monte de coisa não, ó. Isso aqui eu estou vendo com vocês só por um desencargo de consciência. Porque você já sabe, crase só vai ocorrer diante de 3 grupos. Ou nós temos substantivos, ou nós temos aquilo, aquele variantes, ou temos a qual, as quais. Morreu. Não é verdade? Morreu. O que aparece aqui é só para constar mesmo, ó. Veja, a ti, a ela, não vai ter crase diante de a ela, né? A você do mesmo jeito, venha a nós, não vai ter crase, respondo a vossa senhoria, nunca com vossa senhoria, né? Não me referi a esta carta, e se fosse aquela carta teria, claro, sabemos muito bem, né? O 2 que diz, direi a qualquer pessoa, qualquer não é substantivo, né? E, por fim aqui, eu não falei da regra da distância. Foi a única que eu não falei, então quero comentar agora. Ó. Veja, casa, terra e distância só recebem acento grave quando especificados em seus contextos, né? E o a distância se enquadra na quarta possibilidade. Eles ainda se viam à distância, sem acento grave. Eles ainda se viam à distância de 1 quilômetro. Só por conta de 1 quilômetro, a distância com acento grave. Na verdade? Bom, os exemplos de casa e de terra nós já comentamos. Vamos aqui para o sprint final, né? E aí, a quarta e a quinta observações. Quando estiver subentendida a expressão a moda de, antes do substantivo masculino, a crase. Fiz uma maminha a moda de Alex Atala. Veja que não está ocorrendo crase em Alex Atala, mas diante da expressão subentendida a moda de. Ou então, e veja, ele se veste a Agostinho Carrara. Eita, se veste mal, hein? Ele se veste à moda de Agostinho Carrara. E por fim, você sabe também que entre palavras repetidas, componentes de expressões, importante frisar, só quando houver expressões, nunca crase. Eles iam se apaixonando dia a dia, analisou gota a gota o remédio e assim por diante. Ok? Beleza. Ó, resumão básico. Eu já ultrapassei os 30, eu estou nos 33, mas eu não vou parar aqui porque abri um outro vídeo só para falar desse resumão que não vale a pena. Olha só. Veja, vem cá comigo. Esse resumão é legal porque ele tem existe uma mística com o número 3 e crase. Eu não sei porquê, mas crase adora o número 3. Quer ver, ó? Quer ver como adora o número 3? Vem cá comigo. Somente 3 categorias de palavras podem fornecer a preposição. Quais são essas 3 categorias? VTI, VTDI e nomes. Olha só o que são nomes, gente. Substantivos, adjetivos e advérbios. 3, tá vendo? Ó? Veja, tudo tem a ver com 3. Segunda nota de resumo. Somente 3 categorias de palavras podem fornecer os artigos femininos. Quais são elas? Substantivos, pronomes demonstrativos e pronomes relativos. Mais uma vez, o número 3. Né? Isso nos lembra muito isso daqui, né? Exatamente, ó. 1, 2, 3. 1, 2, que é um grupo. Outro grupo, 3. Fechou? Fechou? Vamos à próxima. Somente 3. Cadê? Opa, só um instante. Somente 3 palavras femininas estão impedidas de crase, caso não estejam especificadas. Quais são elas? Casa, terra e distância. Olha aí com o número 3, né? Quarta, somente 3 palavras masculinas aceitam crase. Quais são elas? Aquilo, aquele e aqueles. Olha como o número 3, tá vendo? Ó?
E por fim, somente 3 condições permitem a facultatividade de crase. Quais são elas? Antes de pronomes possessivos femininos, antes de nomes próprios femininos e depois da preposição até. Olha aí que legal, olha que bonitinho. Isso quer dizer o que? Isso quer dizer que quando eu passar, eu vou tomar 3 cervejas para comemorar? Olha, assim, sem dúvida, se cair o tema crase, você tomar 3 cervejas, depois você me convida que a gente toma mais 3, depois mais 3, e aí assim por diante a gente vai comemorar a sua aprovação. Na verdade, vem cá. É brincadeira, gente. Professor, nem bebo, professor. O senhor está me mandando tomar cerveja? Não, tome suco, tome refrigerante, né? Então tome água, né? Galera, show de bola. Acabou o tema crase. A gente explorou o tema crase, todos os seus ângulos. Eu espero ter assessorado vocês nesse tema de maneira competente. Próximo tema, eu não sei qual ainda não. Estou aqui procurando na minha cabeça. Eu não vou dizer qual é, porque eu vou ficar na obrigação de seguir. Aperta o botão lá embaixo que eu apareço com um novo assunto. Foi, tchau!